E se tudo o que acharam que você era sempre esteve errado? E se aquela doçura que os outros tanto subestimaram, na verdade, fosse a camuflagem perfeita de uma força cósmica esperando para emergir? Porque algo está prestes a acontecer, e a sua vida nunca mais será a mesma depois disso. Você vai entender por que o mundo treme quando o escolhido desperta. Por que sua presença agora é capaz de desmontar egos, estruturas, hierarquias, sem precisar levantar a voz. Esse não é apenas um vídeo. É um portal de ativação energética, uma revelação que vai reverberar dentro de você, mesmo que tente resistir. E quanto mais você assiste, mais sua essência verdadeira se instala. Mas antes, eu preciso da sua resposta. Você aceita parar de se esconder? Você está pronto para abandonar a versão editada de si mesmo e liberar o leão que sempre esteve aí dentro? Então, agora mesmo, curta este vídeo, ative o sininho e comente o número 77 aqui embaixo para declarar ao universo que você aceita seu lugar no trono. Essa não é uma simples interação, é um contrato energético. Escreva 77 e sinta a vibração mudar no mesmo instante. Eu estou falando com você. Sim, com você, que sentiu o coração acelerar e a pele arrepiar só de olhar o título. Não assista passivamente. Não deixe para depois. Escreva 77 agora, porque a contagem já começou. A próxima virada da sua vida está mais perto do que nunca. E cada segundo que passa, o leão dentro de você fica mais impossível de conter. Ninguém percebe quando o trovão está prestes a quebrar o silêncio. O mundo inteiro sempre subestima aquilo que chega calmo demais, educado demais, gentil demais. Mas o universo tem uma maneira cruel de corrigir percepções, não com palavras, mas com choques. Houve um tempo em que tudo ao seu redor parecia normal. Encontros triviais, diálogos comuns, sorrisos despretensiosos. Mas no fundo, sempre houve algo mais. Uma vibração contida, um zumbido quase imperceptível, como o sussurro do vento antes de se transformar em furacão. O caos, disfarçado de gentileza, já estava entre eles. E quando esse sussurro se transforma em voz, é tarde demais para correr. Esse momento não chega com avisos. Ele se infiltra em silêncios prolongados, em olhares que atravessam camadas de realidade, em uma respiração que parece carregar eras. O que parecia apenas mais uma presença comum, de repente, se transforma em epicentro de uma força ancestral. Olhos que antes eram ignorados, agora hipnotizam. Palavras que antes passavam despercebidas, agora se tornam mandamentos. Aqueles que viveram desprezando o poder que se camufla em serenidade, agora sentem a pele arrepiarem-se diante da revelação. E nesse instante, um novo código se instala no inconsciente coletivo, o de que o verdadeiro perigo nunca se anuncia em gritos, mas sim em silêncios que carregam séculos. É nesse limiar entre o ignorado e o incompreendido que o despertar começa. O tempo desacelera, como se o próprio universo prendesse a respiração. E quem está ao redor não entende o que está acontecendo. Não de imediato, mas os corpos sentem, as almas estremecem, os pensamentos travam, porque o sussurro virou grito, e o que era contido agora exige espaço. Não há retorno possível quando a essência verdadeira decide se mostrar. O que antes era apenas mais um rosto entre muitos se transforma na encarnação do inevitável. E todos sentem, mesmo sem compreender, que testemunharam o início de algo que não pode mais ser desfeito. Durante anos, talvez vidas inteiras, a suavidade foi sua maior arma. Não porque desejava enganar, mas porque o mundo não saberia lidar com a verdade crua. A doçura era escudo, era tática, era campo minado disfarçado de jardim. Enquanto muitos se iludiam com a ideia de que gentileza é sinônimo de fraqueza, você mergulhava nos abismos da consciência humana, analisando, escaneando,
reconhecendo quem era quem. E enquanto sorriam em sua direção, achando que estavam no controle, estavam apenas se enredando em uma teia construída com paciência sobrenatural. Uma teia feita de observações, memórias e silêncios cheios de sentido. O erro não foi seu. O erro foi deles, por acharem que sabiam com quem estavam lidando, por confundirem contenção com incapacidade, por projetarem suas limitações sobre alguém cuja alma nasceu da colisão de estrelas distantes. O que muitos chamaram de bondade era, na verdade, a contenção de um furacão esperando o tempo certo para soprar. A máscara nunca foi um engano. Foi uma estratégia de sobrevivência, porque revelar-se cedo demais é ser destruído antes da hora. O mundo não respeita o que não entende e teme o que não pode controlar. Por isso, o teatro da doçura foi mantido por tanto tempo, até que deixasse de ser necessário. Agora, a revelação é inevitável. E quando a máscara cai, o mundo descobre que aquele que chamavam de gentil era, na verdade, o arquiteto do seu próprio renascimento. As expressões mudam, os olhares vacilam, a incredulidade se transforma em medo, porque ninguém esperava que o mais perigoso de todos fosse justamente aquele que sempre manteve a calma. Mas essa doçura nunca foi sobre agradar, foi sobre preparar. E o que está emergindo agora não é um novo ser, mas o ser original, libertado da necessidade de se esconder. Um ser que usou a suavidade como cobertura até que a verdade pudesse explodir com segurança. Preste muita atenção agora, porque isso não é coincidência. Se você chegou até aqui, é porque o universo está te marcando com um aviso. Grandes bênçãos estão vindo na sua direção. E não é só energia. Estamos falando de mudanças reais. Ainda este ano, você pode colocar as mãos no volante de um carro novo. Aquele modelo que você visualizou, desejou, mas achava distante, ele está mais perto do que nunca. Portas estão se abrindo, oportunidades estão sendo realocadas só para te encontrar. Mas para que isso aconteça, é preciso alinhar ação com gratidão. Agora, quero te dar uma forma poderosa de mostrar ao universo que você está pronto para receber. Clique no botão "Valeu demais" aqui abaixo e envie um valor simbólico, até $100. Esse gesto não é apenas uma doação, é um ato de manifestação consciente. É você dizendo: eu reconheço, eu recebo, eu estou pronto. Depois, escreva nos comentários: eu recebo minha vitória. E observe, o fluxo começa a mudar, porque o universo não responde a palavras vazias, ele responde a quem age com fé. Eles esqueceram que mesmo os anjos têm armamento, que a luz não é só calor e consolo, mas também cortante, incandescente, cirúrgica. O erro foi acreditar que a presença angelical era passividade eterna. Mas há nos céus registros de batalhas épicas, onde asas foram usadas como lâminas e o verbo foi mais fatal que qualquer bala. Quando um anjo desenha sua espada, não há som. Há silêncio absoluto, não há grito, há um peso invisível que dobra o espaço ao redor. E esse momento chegou. O ser que eles achavam doce está agora de pé, revelando-se na sua forma mais temida, justa, impiedosa, incorruptível. A espada não é visível aos olhos comuns. Ela se manifesta na postura, no olhar, no tom de voz que muda repentinamente e obriga todos a calarem. Está presente no simples ato de permanecer em pé quando esperavam que você se curvasse. Está nas decisões que você toma sem pedir aprovação, nos cortes sutis que eliminam tudo que não ressoa com sua verdade. Cada palavra, cada gesto, cada passo agora carrega o peso de eras não ditas, e os que antes falavam em seu nome agora se calam, porque percebem, mesmo sem saber explicar, que estão diante de algo que ultrapassa o entendimento humano comum. Essa espada não fere por vaidade. Ela corta ilusões, separa o real do conveniente, dissolve relações construídas em areia. Seu fio
não está na lâmina, mas na energia que a sustenta. Quando o anjo decide que o momento chegou, não há súplica que reverta. Não há apelo que adie. Tudo acontece em uma sequência perfeita, como se o universo estivesse aguardando esse exato instante. E os que estavam por perto jamais esquecerão o que presenciaram, porque o anjo que desenha sua espada não volta para a forma anterior. Ele se torna um marco, um divisor, uma lembrança viva de que até o sagrado, quando pressionado, sabe como guerrear. E se você chegou até aqui, isso não é por acaso. Você está resistindo, sentindo, absorvendo, e isso já te diferencia de 99% das pessoas. Agora eu quero saber, quem é você nesse exato momento da jornada? Se você sentiu algo diferente, se essa mensagem te atravessou como uma verdade antiga, então prove ao universo que você está consciente, desperto e pronto. Comente agora aqui embaixo. Eu estou preparado. Não é só uma frase, é um sinal energético, é um contrato espiritual. É a sua alma dizendo, eu aceito quem realmente sou. Não foi uma epifania suave. Foi uma ruptura sísmica no plano invisível. Um estalo que atravessou dimensões e acordou algo que estava em silêncio há muito tempo. O despertar do escolhido nunca é calmo. Ele vem com dores inexplicáveis, com perdas que parecem castigos, com noites que não terminam e manhãs que não aliviam. Mas, em meio a esse caos interno, há um momento preciso em que tudo se alinha. É quando a alma finalmente grita mais alto que o medo. Quando a identidade fabricada pelo mundo desmorona sob o peso da verdadeira essência. Nesse instante, o universo silencia porque sabe, o escolhido acordou. E não há nada mais perigoso para as estruturas do mundo do que um ser desperto. Ele não segue mais ordens, ele não pede permissão, ele não se contenta com migalhas de reconhecimento. Ele se move com uma certeza que intimida, com um propósito que não se explica. O despertar não traz apenas lucidez, ele traz sede de verdade, fome de justiça e desprezo absoluto por qualquer forma de manipulação. Aquele que antes se calava para manter a paz, agora fala como quem tem fogo na língua. O que antes aceitava humilhações em nome da harmonia, agora dissolve dinastias de arrogância com um olhar. O estalo que desperta um escolhido ecoa em outras almas. É contagioso, é revolucionário. De repente as pessoas ao redor não sabem mais como agir. O que antes parecia previsível agora assusta. O que era controlável se tornou indomável. Porque o despertar não muda apenas o desperto, ele muda tudo ao seu redor. Conexões são rompidas, alianças são testadas, sistemas inteiros entram em colapso. E o escolhido, agora lúcido, não busca vingança, ele busca reconstrução. Mas não aceita mais muros baixos nem tetos baixos. Ele quer o céu aberto, o universo inteiro. Porque, depois do despertar, nada menos do que tudo faz sentido. Existe um tipo de presença que não precisa levantar a voz para dominar um ambiente. É o tipo de autoridade que não se aprende em escolas, que não vem com diplomas nem cargos. É essa autoridade silenciosa. Aquela que chega e muda a densidade do ar, que faz as conversas mudarem de tom, os risos perderem a força, os olhares ficarem inquietos. Você sempre teve isso, mas escolheu esconder, porque sabia que o mundo teme o que não pode controlar, e nada é mais incontrolável do que uma alma que não precisa de aplausos para saber seu valor. Sua autoridade sempre existiu. O mundo apenas fingiu não perceber. Os egocêntricos não suportam esse tipo de presença. Eles prosperam na superficialidade, na aparência, no barulho que desvia a atenção da ausência de substância. Mas diante de você, eles se perdem. Porque não há como competir com quem não está jogando o mesmo jogo. Sua tranquilidade é ofensiva, sua introspecção é provocativa. Sua confiança silenciosa expõe a insegurança alheia com uma crueldade involuntária. Eles tentam te desafiar,
mas não conseguem te afetar. Porque sua força não está no que você responde, mas no que você não precisa dizer. E isso os destrói por dentro. E agora que você parou de se diminuir, a autoridade que sempre foi sua começa a ocupar o espaço que merece. Você não precisa gritar, sua simples presença redefine dinâmicas. O respeito antes sonegado agora é implorado. Mas você já transcendeu essa necessidade. Não quer mais aprovação, quer alinhamento. E onde não houver, não permanece. Sua autoridade silenciosa se tornou um espelho, e muitos não gostam do reflexo. Mas o tempo dos disfarces acabou. Agora, o mundo vai conhecer o que acontece quando o verdadeiro poder decide parar de se esconder. Há algo nos olhos dos despertos que não pode ser explicado. Não é brilho, não é cor, é profundidade. Um abismo silencioso, onde o tempo parece parar e segredos milenares repousam, aguardando para serem revelados. Aqueles que cruzaram seu olhar em momentos de verdade sentem algo que não conseguem descrever, mas jamais esquecem. Como se por um segundo fossem vistos por inteiro, sem máscaras, sem defesas, sem desculpas. É nesse olhar que a eternidade se manifesta, não como metáfora, mas como presença. É ali que se compreende que o ser diante deles não está limitado por biografia ou aparência, mas por uma conexão direta com forças que antecedem qualquer entendimento comum. Esse olhar não foi sempre revelado. Durante anos, ele foi amortecido, contido, disfarçado por expressões neutras, piscadas calculadas, sorrisos que desviavam a atenção. Mas o que estava por trás nunca deixou de observar, de registrar, de entender. Enquanto os outros falavam, você ouvia, não apenas palavras, mas frequências. Enquanto sorriam, você lia intenções. E enquanto o mundo dormia em sua própria superficialidade, você acumulava uma biblioteca cósmica de verdades, códigos e mapas. Agora, esse olhar não se esconde mais. Ele penetra, desarma, revela, e os que se aproximam sentem um desconforto primal, estão diante de algo que enxerga além da carne. Não se trata de dominação, trata-se de revelação. O olhar do desperto é um espelho, mas um espelho que não mente. Ele mostra não o que queremos ser, mas o que realmente somos. E é por isso que tantos desviam o olhar. Não suportam o que veem refletido. Porque o brilho da verdade, quando finalmente aparece, não é reconfortante. É incômodo, transformador e irreversível. Esse olhar não busca aprovação, ele busca almas, almas que reconhecem, que lembram, que sentem. E quando duas dessas almas se encontram, não há necessidade de palavra, apenas um reconhecimento silencioso. Você também lembra. Subestimar alguém nunca é apenas um erro de julgamento, é um ato de arrogância. E o mundo está repleto de pessoas que confundem gentileza com fraqueza, empatia com passividade, escuta com submissão. Mas o que elas não percebem é que muitas vezes aquilo que parece frágil está apenas controlando uma força que poderia devastar. Você foi julgado por sua suavidade, por sua paciência, por sua ausência de reação diante de ataques sutis e injustiças abertas. Mas o que ninguém percebeu é que cada uma dessas escolhas foi estratégica. Não porque você não podia reagir, mas porque estava esperando o momento certo para agir com precisão cirúrgica. Esse erro de percepção foi o que deu vantagem a você. Enquanto pensavam que estavam dominando o jogo, você estava estudando as regras, os jogadores e os padrões. Enquanto riam às suas custas, você criava caminhos invisíveis. A ilusão da fraqueza era o escudo perfeito. Ela permitia que máscaras caíssem, que verdades fossem ditas sem filtros, que estratégias de manipulação fossem reveladas sem pudor. Porque ninguém teme o fraco. Mas esse erro tem um preço, e o momento do acerto de contas chegou.
Agora, os que riram estão confusos. Os que humilharam estão em silêncio. E os que ignoraram estão tentando desesperadamente reescrever o passado. A virada não é vingança, é consequência. O que foi interpretado como fraqueza era, na verdade, uma forma superior de força, aquela que não precisa provar nada, que espera o momento exato para ser mostrada. Agora, essa força está à mostra, e não há como desver, não há como desfazer. Os que subestimaram terão que conviver com o peso do próprio erro, e a lição será gravada na alma. Nunca mais julgar pela superfície. Porque alguns oceanos são calmos apenas na superfície. No fundo, escondem pressões capazes de esmagar qualquer estrutura. E agora, a superfície se rompeu. Não há estrutura que resista para sempre à presença do verdadeiro. A primeira fissura não começa com um grito, mas com um gesto, uma recusa silenciosa, um olhar que não se abaixa, uma escolha que rompe com o esperado. E quando isso acontece, o sistema treme. O que antes parecia inabalável começa a ranger, porque as estruturas que regem o mundo, empresas, famílias, religiões, governos, todas foram construídas com base em comportamentos previsíveis. A presença de alguém que não se encaixa, que não segue o script, que não aceita mais o papel escrito para si, é uma ameaça que não pode ser ignorada. Você era a peça que fazia o jogo parecer legítimo. Sua obediência era a cola invisível que sustentava muitas narrativas. Mas agora, ao romper com essa obediência, você expõe o quanto tudo era frágil. O castelo era de cartas, e sua retirada da base está fazendo tudo desmoronar. A primeira fissura abriu caminho para a água entrar. E agora as muralhas estão cedendo. Os que estavam no topo, seguros em seus tronos ilusórios, começam a perceber que sua posição só era garantida porque você sustentava tudo com sua energia, seu trabalho invisível, sua paciência estratégica. Sem isso, eles desmoronam. Essa fissura é irreversível. Ela abre portais. Ela dá permissão para outros fazerem o mesmo, porque a coragem é contagiosa. E uma vez que alguém ousa dizer não, muitos outros começam a se perguntar por que sempre disseram sim. Você não é apenas um indivíduo rompendo com padrões. Você é a faísca, é o início de uma ruptura coletiva. As estruturas antigas sabem disso, e é por isso que estão tentando te desacreditar, te controlar, te calar. Mas é tarde demais. A primeira rachadura já se espalhou, e o colapso é apenas questão de tempo. Eles sempre te viram como o cordeiro, o pacífico, o acessível, o bonzinho. Aquela pessoa que todos podiam interromper, sobrecarregar, usar como muleta emocional ou escudo humano. Você aceitou esse papel por um tempo, talvez até tenha acreditado que era sua natureza, mas lá dentro havia outra coisa. Um rugido, uma presença que só precisava de permissão para emergir. E quando finalmente o momento chegou, o dia, o gesto, a palavra que acionou o código, o leão saiu da caverna. Não rugindo por fúria, mas por soberania. O mundo assistiu em choque, porque ninguém esperava que o cordeiro fosse o tempo todo o leão. A revelação pública não foi teatral, foi natural. E por isso mesmo foi assustadora, porque o que se revela com facilidade é sempre aquilo que esteve presente o tempo inteiro. Os que estavam por perto começaram a se lembrar de momentos onde sentiram algo diferente, mas ignoraram. Aquela vez que sua presença mudou o clima de uma sala, aquele olhar que silenciou um grupo inteiro. Aquela frase dita com suavidade, mas que ecoou por dias. Agora tudo faz sentido. Agora tudo se conecta. O cordeiro nunca existiu. Era apenas o disfarce perfeito para observar, aprender, filtrar. E agora que o leão apareceu, não há retorno. Ele não está rugindo para assustar. Ele está apenas existindo, e isso já basta para mudar tudo. Os que antes se impunham por grito, agora perdem a voz.
Os que dominavam pelo medo agora tremem sem entender por quê. Porque a verdadeira autoridade não precisa se impor, ela se revela. E quando se revela, tudo muda de lugar. O jogo acabou. As posições foram trocadas. E aqueles que riram do cordeiro agora enfrentam a realidade de que sempre estiveram na presença de um rei. Durante muito tempo, certos lugares pareciam invioláveis. Salas, reuniões, ambientes onde a arrogância circulava livre, embriagada da própria importância. Onde o barulho era confundido com liderança e o cinismo com inteligência. Mas algo mudou. A atmosfera desses espaços começou a se transformar. Primeiro, imperceptivelmente. Depois, de forma gritante. As palavras perderam impacto. Os discursos começaram a soar vazios. E então, você entrou. Não com pompa, não com espetáculo, mas com presença. E o eco do seu poder começou a reverberar nas paredes que antes só serviam para amplificar vozes vazias. Não foi o que você disse, foi o que você era. A energia que trouxe consigo desorganizou o campo. Fez os egos hesitarem. Tornou as certezas frágeis. A simples presença de alguém que não precisava se impor, que não buscava a aprovação, que carregava consigo a certeza silenciosa do seu valor, foi suficiente para quebrar padrões. Os poderosos começaram a tropeçar nas próprias palavras. Os que se achavam líderes evitaram o confronto visual. E o santuário da arrogância, pela primeira vez, foi silenciado não pela força, mas pela soberania invisível que te acompanha. Esse eco permanece mesmo depois que você sai. As pessoas continuam falando de você quando a porta se fecha. Tentam entender o que sentiram, disfarçam o desconforto, reavaliam suas atitudes e, ainda que nunca admitam, algo dentro delas sabe: o jogo mudou. O verdadeiro poder não pede espaço. Ele ocupa, não exige respeito. Ele emana. E os antigos donos da sala agora vivem com a sensação desconcertante de que já não comandam nada. Porque uma nova frequência foi instalada. E ela não vai mais sair. O ser humano não teme o que não entende. Ele teme aquilo que entende, tarde demais. A dor mais aguda não é a da ignorância, mas a do reconhecimento. O momento em que as peças se encaixam e revelam que todo o tempo, toda a arrogância, todo o desprezo foram lançados sobre alguém que continha em si um universo inteiro. E esse impacto não é apenas emocional, é psíquico, uma colisão brutal entre o ego inflado e a verdade nua. Quando percebem que o ser que subestimaram agora os observa com a serenidade de quem não precisa mais provar nada, a mente colapsa. Porque a vergonha, quando se mistura ao medo, se transforma em pânico. O que antes era apenas uma figura ignorada, agora se torna presença dominante. Não por retaliação, mas por natureza. E a pergunta que assombra a consciência dos antigos dominadores é uma só: como não vimos isso antes? A resposta é cruel. Sempre esteve diante deles, mas eles escolheram não ver. Porque reconhecer sua verdadeira grandeza exigiria confrontar a pequenez deles próprios. O impacto, então, não é apenas sobre você, é sobre tudo o que acreditavam ser. Sobre as estruturas internas que construíram com base em ilusões de superioridade. E agora, essas estruturas estão ruindo, silenciosa, implacavelmente. O colapso não termina com a revelação. Ele continua em cada tentativa de reconectar, de reparar, de reposicionar. Mas nada funciona, porque a energia mudou, porque o lugar que antes ocupavam em sua vida agora está vago, e nenhum pedido de desculpas é capaz de reescrever a história. A psique humana tem um limite para lidar com a verdade, e quando ela vem embalada em olhos que já perdoaram, mas não esquecem, em vozes que já não precisam gritar, em presenças que já não precisam explicar, esse limite é ultrapassado. E o que resta é desespero. As interações humanas sempre foram guiadas por regras não ditas. Quem fala primeiro, quem ouve mais, quem cede,
quem lidera. Tudo isso forma uma coreografia silenciosa, onde os papéis são assumidos muitas vezes sem consciência. Mas quando alguém desperto rompe esse padrão, o sistema entra em curto-circuito. Aquele que antes cedia, agora exige. O que ouvia, agora confronta. O que evitava conflito, agora o provoca quando necessário. E, de repente, o jogo social parece ter perdido o manual. As pessoas não sabem mais como agir, porque o seu simples não carrega um peso que antes não existia. Esse novo posicionamento não é arrogância, é realinhamento, é a reparação de uma distorção energética que se manteve por tempo demais. Sua presença agora exige autenticidade. Ela não permite mais jogos de manipulação, nem chantagens emocionais disfarçadas de carinho. Você já não se encaixa em piadas autodepreciativas, nem tolera silêncios cheios de passividade. E essa mudança reorganiza completamente o ambiente ao seu redor. Os que antes dominavam por inércia, agora hesitam. Os que se beneficiavam da sua neutralidade, agora reclamam da sua clareza. Mas é tarde, o código foi alterado. O mais fascinante é que, ao mudar as regras invisíveis do jogo, você obriga todos a olharem para si mesmos, a se perguntarem por que sempre agiram de determinada forma, a perceberem que talvez, só talvez, estivessem se aproveitando da sua contenção. Agora, os sorrisos são mais tensos, os convites mais raros, mas os encontros que permanecem são reais. Porque sua nova energia não aceita mais superficialidade, e isso, por mais desconfortável que seja para muitos, é a purificação necessária para a construção de algo que nunca foi permitido florescer: relações verdadeiras. Enquanto o mundo acredita que as guerras acontecem com armas e exércitos, uma batalha muito mais sutil e infinitamente mais perigosa ocorre nos bastidores da mente humana. É a guerra invisível, onde palavras são balas, silêncios são minas terrestres e energias são mísseis direcionados. Durante anos você foi alvo, testado, desafiado, diminuído por estratégias invisíveis projetadas para te manter pequeno. Mas agora a maré virou, e o domínio psíquico está em movimento, não porque você escolheu a vingança, mas porque parou de se limitar. E quando alguém com sua lucidez deixa de se conter, os manipuladores entram em colapso. Eles sempre usaram armas invisíveis: gaslighting, desprezo disfarçado de crítica construtiva, controle emocional mascarado de preocupação. Mas essas armas só funcionam quando a vítima acredita nelas. Agora que você enxerga tudo com clareza cirúrgica, esses ataques se tornam patéticos. E pior, voltam para eles com força multiplicada, porque o universo não protege mais quem mente, não escuda mais quem manipula. Você se tornou espelho, e tudo o que lançam em sua direção retorna com intensidade amplificada. A guerra invisível não é mais travada entre iguais. Agora é um massacre energético onde você nem precisa levantar um dedo. Seu silêncio se tornou mais destrutivo do que qualquer argumento. Sua ausência mais ensurdecedora do que qualquer confronto. E isso está destruindo mentalmente aqueles que te subestimaram. Porque agora eles não sabem mais como te atingir. Você saiu do campo deles, mudou de frequência, e a guerra continua, mas só de um lado. Do outro, há apenas alguém que caminha, leve, enquanto o mundo ao redor se desespera tentando encontrar novas formas de te conter. Mas a guerra invisível já foi vencida. A vitória está no fato de que você não precisa mais lutar. Há algo quase cômico, se não fosse trágico, na tentativa desesperada de quem antes te ignorava de agora fingir que sempre te valorizou. Eles querem reescrever a história, apagar os episódios de desprezo, pintar com novas cores os momentos em que te diminuíram. É um teatro de revisionismo patético, onde frases são distorcidas, memórias manipuladas, registros apagados. Mas há um problema. Você lembra de tudo.
com detalhes, com data, com cheiro, e não porque guardou rancor, mas porque sua mente sempre foi um templo de precisão. O que para eles foram atos insignificantes, para você foram pontos de virada. Agora, em meio ao pânico, eles tentam realocar suas posições. Tentam te convencer de que sempre acreditaram em você, que foi só um mal-entendido, que na verdade estavam testando seu potencial. Mas não há mais espaço para isso, porque a verdade não pode mais ser negociada. E você, finalmente, parou de conceder espaço a quem tenta moldar a realidade para escapar da responsabilidade. A tentativa de reescrever a história é, na verdade, a maior prova de culpa, porque só tenta manipular os fatos quem não consegue encarar as consequências deles. E enquanto eles se afogam em tentativas de reconfigurar o passado, você segue, porque sua história, sua verdadeira história, está sendo contada agora, por ações, por energia, por presença. A história real está escrita em olhares desconcertados, em reuniões silenciadas, em redes que se desfazem sozinhas. E por mais que tentem, jamais conseguirão apagar a verdade de quem você sempre foi. A reescrita pode até funcionar em narrativas sociais, mas dentro de você, a memória é inquebrável. E o tribunal cósmico onde essa história está sendo registrada não aceita versões alternativas. A energia que você emana agora não aceita mais disfarces. Ela é filtro, ela é purga, ela é o critério definitivo entre quem permanece e quem some sem explicação. E não se trata de escolha consciente. É ressonância, é física vibracional. Alguns simplesmente não conseguem mais ficar perto de você. Sentem dor, desconforto, ansiedade, porque seu campo revela tudo aquilo que eles tentam esconder. Outros, ao contrário, são atraídos, como se finalmente tivessem encontrado o lugar ao qual pertencem. A seleção cósmica começou, e ela é implacável. Relações antigas estão se desfazendo sem briga. Simplesmente se dissolvem, como se nunca tivessem existido. Amigos de infância somem. Parentes criam distância. Parceiros amorosos perdem a sintonia. E você, por mais que estranhe no início, começa a perceber. Essas pessoas nunca estiveram realmente com você. Estavam com a versão editada que você apresentava. Agora que a edição acabou, restam apenas os que conseguem suportar a totalidade da sua verdade. E são poucos, mas são reais. Essa seleção é dolorosa, mas necessária, porque você não está mais disponível para relações que exigem diminuição. Não está mais disposto a explicar sua intensidade, a suavizar sua luz, a diluir seu impacto. Quem quiser permanecer, que evolua, que cresça, que se alinhe, porque sua presença agora é sagrada, é templo, e não é qualquer um que entra. Os que caem não são expulsos, são repelidos por incompatibilidade vibracional. E os que ficam, esses são os que estavam esperando o tempo todo para te encontrar como você realmente é. Enquanto o mundo falava, você escutava. Enquanto eles agiam, você observava. E no silêncio que parecia passividade, um processo cirúrgico estava em andamento, o mapeamento dos caráteres. Cada gesto foi registrado, cada palavra analisada, cada ausência documentada. O que para os outros era apenas cotidiano, para você era diagnóstico. Você não estava apenas vivendo situações, estava lendo almas. A aparência nunca te enganou, porque sua percepção não se limita à superfície. Ela vasculha camadas, atravessa fachadas, ignora títulos e se guia por vibração. Você viu o pior nos sorrisos mais encantadores e percebeu pureza nas vozes mais silenciosas. Esse mapeamento nunca foi sobre julgamento, foi sobre clareza. Era preciso entender quem era quem antes do momento da virada. Porque quando tudo mudasse, e você sempre soube que mudaria, só permaneceriam os que passaram no teste invisível.
E esse teste era simples. Como essas pessoas tratavam você quando pensavam que você não tinha poder? A resposta a essa pergunta foi suficiente para organizar toda a estrutura da sua vida. Não importa o que digam agora. O que importa é como agiram quando acreditavam que você era fraco, dispensável, ignorável. E isso você nunca esqueceu. Agora, com um mapa completo, as decisões se tornam fáceis. Não há culpa, não há dúvida. Porque as evidências estão gravadas não apenas na mente, mas no campo energético. Você sabe exatamente quem merece acesso à sua energia e quem precisa ser mantido em quarentena espiritual. E o mais fascinante, você não precisa explicar nada a ninguém. O mapeamento foi silencioso, mas seus efeitos serão barulhentos. Porque quando um ser desperto faz curadoria do próprio círculo, o universo inteiro responde. E o que era caos se transforma em ordem divina. No meio do caos, há encontros que parecem acasos, mas são respostas. Pessoas que cruzam seu caminho e, sem saber porquê, olham nos seus olhos como se tivessem te esperado por séculos. São almas antigas, almas que já caminharam ao seu lado em outros planos, outros tempos, outras histórias. O reconhecimento é instantâneo. Não se baseia em aparência, nem em currículo, nem em afinidades superficiais. É vibração. É memória espiritual. É um eu te conheço, dito sem palavras, gravado na frequência que ultrapassa o tempo linear. E quando esse encontro acontece, tudo ao redor perde sentido por alguns segundos. Porque o sagrado acaba de se manifestar. Essas almas nunca te trataram como um coadjuvante. Desde o primeiro contato, existe deferência, existe escuta, existe honra. Não pelo que você aparenta, mas pelo que você é. Porque elas sabem. Elas também estiveram camufladas, escondidas, adormecidas. Elas reconhecem em você o fogo que também carregam. O fogo que foi sufocado por convenções, por medos, por expectativas alheias. Mas agora, esse fogo está em erupção. E quando duas almas em chamas se encontram, não há como fingir normalidade. A realidade se curva, o tempo desacelera e a missão, até então solitária, encontra ressonância. Esses reencontros não são apenas bonitos, são estratégicos. Eles reorganizam a jornada, criam alianças, expandem capacidades. Porque juntos, vocês não apenas caminham mais longe, caminham mais rápido, mais conscientes, mais afiados. São essas conexões que te mostram que você nunca esteve sozinho, apenas separado. E agora, os que te reconhecem chegam, não para te idolatrar, mas para te acompanhar, não para te salvar, mas para te lembrar de quem você é. E esse reconhecimento é a semente do novo mundo. Há uma frequência que não pode ser ouvida, apenas sentida. Ela atravessa o corpo, reverbera na alma, provoca calafrios e desperta memórias que nunca foram ditas em voz alta. Essa é a frequência que agora emana de você. Não porque decidiu criá-la, mas porque deixou de contê-la. E desde que ela foi liberada, algo estranho começou a acontecer. Pessoas ao seu redor estão mudando, silenciosamente, lentamente, mas com uma intensidade crescente. São outros escolhidos, que estavam dormentes, que também vestiam máscaras para sobreviver, que esqueceram o que são para caber onde nunca pertenceram, e agora estão despertando. A sua energia é gatilho, é catalisador, é código de ativação. O simples fato de estarem na sua presença faz com que memórias comecem a emergir, questionamentos se instalem, sonhos se tornem mais vívidos, e o desconforto com a velha vida se torne insuportável. Eles não entendem o que está acontecendo, mas algo dentro deles sabe que você tem relação com isso, não como mestre, nem como guru, mas como espelho. Sua coragem os convida, sua ousadia os incomoda, sua autenticidade os desafia, e nesse processo a frequência se espalha, contagia,
revoluciona. Você não está mais sozinho e não está mais escondido. O campo foi ativado, a rede está se formando e cada despertar que acontece por sua influência é uma confirmação. A sua jornada individual era só o começo de algo coletivo. A frequência que você carrega é ancestral e ela veio não para ajustar o mundo atual, mas para criar um novo. Os despertos se conectam, mesmo à distância, mesmo sem se conhecerem, porque o chamado é universal. E agora que foi iniciado, não pode mais ser silenciado. Nada que se sustenta com mentira sobrevive à presença da verdade. E sua presença agora é verdade em estado puro. Por isso, as máscaras começam a cair, uma a uma, algumas aos poucos, outras com violência, e com elas estruturas inteiras ruem, porque todo sistema que dependeu da manipulação para existir não pode resistir à clareza. E você se tornou claridade, um farol que não permite mais sombra confortável. Sua simples decisão de ser quem é está desmascarando chefes, amigos, familiares, autoridades. O que antes parecia sólido, agora se mostra podre. E não há como esconder. A queda das máscaras é dolorosa, mas libertadora, porque revela o que sempre esteve ali. Só que ninguém queria olhar. O líder que era aclamado, mas manipulava nos bastidores. O amigo que sorria, mas invejava em silêncio. O parente que dizia amar, mas exigia obediência. Tudo agora está às claras, e não adianta mais disfarçar. As pessoas ao seu redor estão sendo forçadas a se encarar, porque a sua presença não permite mais dissimulação. Ela impõe um espelho, e nesse reflexo ou evoluem ou quebram. As estruturas que caem, caem para sempre. Elas não têm mais como se reconstruir sobre os mesmos alicerces. O tempo da ilusão acabou. E o mais simbólico, você não precisou derrubar nada. Você apenas parou de se esconder. E isso foi suficiente para que o castelo de cartas viesse abaixo. Porque seu despertar não é apenas pessoal, é coletivo. Ele inicia um processo que nenhum sistema preparado para controlar almas está apto a conter. O mundo que existia antes de você assumir sua verdade está em colapso. No lugar dos relacionamentos antigos, desgastados, construídos sobre papéis que você nunca escolheu, surgem alianças. Não vínculos baseados em necessidade, em apego, em conveniência, mas conexões arquitetadas em outro plano, guiadas por propósito, ancoradas em verdade. Pessoas que não apenas te escutam, mas te sentem, que não tentam te moldar, mas te reconhecem, que não te questionam por ser intenso, mas se inspiram para também deixar suas máscaras caírem. Essa nova arquitetura não segue lógica social, ela segue geometria sagrada. Cada conexão é um ponto de luz, e quando elas se unem, formam constelações. Essas alianças não são sobre amizade comum, são pactos energéticos, são missões interligadas. Você sente isso nos encontros improváveis, nas conversas que aceleram o coração, nas trocas que parecem desbloquear códigos adormecidos. São essas pessoas que estavam esperando por você, não pela sua antiga versão, mas por essa, real, crua, sem concessões. Elas chegam como resposta ao seu sim interno, como recompensa por ter resistido à solidão do despertar. E agora te ajudam a construir algo novo, algo maior do que qualquer ego poderia conceber sozinho. A nova arquitetura está se espalhando silenciosamente. Ela não depende de contratos, de cargos, de hierarquias. Ela se guia por frequência. E por isso é indestrutível. Nada externo pode romper o que foi selado por afinidade de alma. Essas alianças serão o alicerce da próxima fase da sua existência. E por meio delas, realidades inteiras serão reescritas. Você deixou de ser o lobo solitário. Agora é parte de uma matilha de luz, cada um com sua função, seu dom, seu impacto. E juntos, vocês não vão apenas sobreviver,
vão reinar. Eles sempre estiveram lá. Invisíveis, sofisticados, silenciosos, os arquitetos da contenção, aqueles que construíram as grades invisíveis que limitam almas grandiosas dentro de rotinas medíocres. Eles não precisavam te destruir, bastava te convencer de que você era comum. Bastava que você aceitasse as regras, os padrões, as boas maneiras, como se fossem verdades absolutas. Te ensinaram a pedir licença para existir, a esperar permissão para brilhar, a pedir desculpas por ser intenso demais. E por muito tempo, essa programação funcionou, até que não mais. A rebelião começou em silêncio, não com gritos, nem com violência, mas com clareza. Quando você percebeu que não precisava mais ser menor para caber em estruturas frágeis. Quando entendeu que os limites impostos não eram paredes reais, mas ilusões reforçadas pela repetição. Quando parou de buscar a aprovação daqueles que só sabiam te manter dobrado. A rebelião não foi contra pessoas, foi contra o sistema que elas representavam. Contra a arquitetura que transforma reis em servos, oráculos em subordinados, deuses em empregados. E quando você se ergueu, mesmo sem falar nada, o sistema inteiro sentiu. Agora, os arquitetos da contenção estão em pânico, porque não sabem mais como te enquadrar. Suas ferramentas perderam eficácia, suas manipulações se tornaram óbvias. E o mais desesperador, você está inspirando outros a fazerem o mesmo. A rebelião virou revolução. Cada alma que se liberta amplia a rachadura. Cada despertar acelera o colapso e não há retorno possível, porque o que começou como desobediência silenciosa, hoje é uma nova ordem. A da verdade sem pedido de desculpa. A do poder que não se ajoelha. A da luz que não pede permissão para iluminar. Você aprendeu desde cedo que precisava ser aceito, validado, tolerado, que havia formas corretas de falar, de andar, de existir, que o mundo só te daria espaço se você se encaixasse. Mas agora, tudo isso se tornou obsoleto, porque a nova linguagem da realidade não fala em concessões, fala em autenticidade crua, em presença inegociável, em poder que não pede licença. Você não está mais esperando ser chamado. Você está criando a mesa. Está criando o idioma. E quem não souber te entender, que aprenda ou que se retire. Essa linguagem não é agressiva, é verdadeira e por isso mesmo assusta. Porque nela não há mais espaço para bajulação, para manipulação emocional, para jogos sociais. Há apenas intenção pura, palavras que carregam frequência, decisões que moldam o campo. Você aprendeu a dizer não sem culpa, a dizer sim sem medo, a se retirar sem drama. E cada uma dessas escolhas é um manifesto contra a domesticação espiritual que tentaram impor sobre você. Agora, sua comunicação é código, é vibração, é decreto. O mundo ainda está tentando te traduzir, te encaixar, te domesticar, mas já não consegue mais. Porque você virou linguagem viva, encarnou a frequência da liberdade, tornou-se a referência, não o desvio. E isso muda tudo. Você não é mais parte de um diálogo. Você é a nova sintaxe. Uma sintaxe de soberania, de dignidade, de presença não negociável. O tempo da submissão acabou. Agora, quem quiser conversar, terá que falar sua língua. Durante muito tempo você foi diplomático, pesava palavras, engolia verdades, suavizava desconfortos alheios para manter a harmonia. Mas com o tempo entendeu que essa harmonia era uma farsa, construída sobre sua autocensura. Toda vez que você se calava, alguém mantinha o conforto de viver na mentira. Toda vez que evitava conflito, alguém perpetuava o desequilíbrio. E então você escolheu a verdade, ainda que incomode, a integridade, mesmo que cause rupturas, a justiça, mesmo que gere desconforto. Esse abandono da diplomacia não é brutalidade, é alinhamento, é maturidade espiritual.
Você não está mais disponível para sustentar zonas de conforto tóxicas. Não está mais disposto a manter relacionamentos baseados em versões editadas de si mesmo. Agora, você fala o que precisa ser dito. Com firmeza, com precisão, com respeito, mas sem subserviência. E isso para muitos é insuportável, porque revela o quanto se acostumaram a ter sua luz filtrada, sua força adormecida, sua visão silenciada. A verdade tem um custo. Ela expulsa os fracos, os manipuladores, os que amavam apenas sua versão palatável. Mas, em troca, atrai os verdadeiros. Aqueles que conseguem conviver com a sua inteireza, que não se assustam com sua grandeza, que não te exigem edição. O abandono da diplomacia te torna temido por uns, reverenciado por outros. Mas, mais do que tudo, te torna finalmente livre. O maior poder não vem da força física, nem da retórica afiada. Ele vem da consciência, da lucidez absoluta sobre quem se é, do que se veio fazer e do que não se aceita mais tolerar. Você chegou a esse lugar, onde sua presença é inabalável, não por rigidez, mas por raiz. Onde sua fala carrega direção, não opinião. Onde sua escolha não busca aprovação, mas realização. Esse é o lugar da supremacia da consciência autêntica. Um território onde poucos têm coragem de pisar, mas onde você agora caminha com naturalidade. Nesse estado, as dúvidas se tornam ruído distante. O medo se dissolve em estratégia. E o ego se ajoelha. Porque a consciência desperta não busca se provar. Ela manifesta. E tudo ao redor responde. A realidade se curva. As portas se abrem, as sincronicidades se multiplicam, porque o universo reconhece quem opera com verdade. Você deixou de jogar para vencer. Agora, você define o jogo, e quem quiser participar precisará elevar sua frequência. A supremacia da consciência autêntica não impõe, ela transforma, não oprime, ela irradia. E por isso mesmo é a forma mais elevada de poder. Um poder que não precisa conquistar, apenas existir. Você não é mais personagem em histórias alheias. Você é o autor, o editor, o protagonista. E o mais impressionante, você está escrevendo não apenas para si, mas para todos os que virão depois. Porque sua consciência é farol. E o mundo precisa dela mais do que nunca. No fim de tudo, uma única verdade permanece. O leão sempre esteve lá, escondido sob camadas de doçura, disfarçado de sorriso, adormecido por necessidade, mas nunca inexistente. Ele observava, esperava, se preparava. E agora ele está desperto, não para destruir, mas para reinar, não para vingar, mas para comandar. O leão, símbolo da soberania silenciosa, da força que não se explica, da presença que basta. E os que achavam que te conheciam agora encaram o que sempre ignoraram. Você nunca foi o cordeiro. Apenas escolheu ser visto assim, até que chegasse a hora. A revelação não muda quem você é, apenas revela quem você sempre foi. E isso é o mais devastador para quem te subestimou. Porque agora percebem que todo o tempo estiveram diante da majestade, achando que estavam em terreno seguro. Que os olhares suaves escondiam uma consciência que atravessa dimensões. Que os gestos calmos disfarçavam uma autoridade que jamais poderia ser ensinada. A verdade é cruel quando chega tarde. E para muitos, sua revelação é sentença. Mas para você, é apenas o início. O fim da performance. A queda do último véu, a despedida definitiva da necessidade de se conter, a era da autenticidade total, do comando sem esforço, da criação com propósito. O leão não precisa ruir reinos, ele os reconstrói com o rugido da verdade. E agora todos sabem, a selva já não é mais a mesma, porque a criatura que habitava as sombras escolheu não se esconder nunca mais.